O português Pepa, 42 anos para ele, estava no Altai, 15 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 8 derrotas, um aproveitamento de 42,2%. A carreira dele em 2013 teve a primeira experiência como treinador principal do sanjoanense, permaneceu até 2015. Ele foi formando a sua carreira toda no futebol português até sair para o time do Altai. E aí depois passou por Feirense, Moreirense, Tondela, Passos Ferreira e Vitória de Guimarães. E aí em 2022 assumiu o Altai e deixou o clube em janeiro deste ano. Novo treinador do Cruzeiro anunciado, mais um técnico português chegando ao futebol brasileiro. E a gente vai receber o Luiz Cristóvão, também nosso companheiro jornalista português. Ele é analista de futebol também, para a gente bater um papo um pouquinho e entender, afinal, quem que é o novo técnico do Cruzeiro, quem é o Pepa, acho que dos portugueses que chegaram aqui nos últimos tempos. Não sei, a gente tinha informação de alguns, outros nem tanto. Afinal, Luiz, como é que a gente pode definir quem é esse novo treinador que chega aqui ao Brasil? Seja muito bem-vindo, um prazer receber você aqui no Sport Center. É, igualmente para mim. De facto, o Pepe é um treinador que está numa fase ascendente da sua carreira e estava nessa fase ascendente aqui em Portugal. Ele realmente começou muito por baixo enquanto treinador e conseguiu ir subindo os vários degraus. Na sua primeira passagem na Liga Portuguesa, de facto as coisas não correram bem no Moreirense, mas assim que teve a segunda oportunidade no Tondela, percebeu-se que era um treinador com essa capacidade para, com a aprendizagem que foi tendo, também ser capaz de se adaptar a novos contextos. Na equipa do Tondela, basicamente o objetivo dele era conseguir a manutenção, o que foi sempre conseguindo época após época. Tem depois uma passagem pelo Passos de Ferreira, equipa que ele qualifica para as provas europeias, para a Liga Conferência. E estamos a falar de um Passos de Ferreira, que é um conjunto que na sua história foi 2 ou 3 vezes às competições europeias, portanto estamos a falar aqui de um grande feito para a equipa do Passos Ferreira com o Pepa no comando, e depois faz também uma excelente época no Vitória de Guimarães, que é uma equipa, neste momento será a 5ª equipa em termos de relevância da Liga Portuguesa, mas financeiramente muito depauperada, e o Pepa consegue colocá-los também nas competições europeias. Eu diria que é um treinador que tem esta capacidade para, nos trabalhos que foi fazendo, mostrar sempre também evolução, mostrar sempre também esta capacidade de corresponder a esses novos desafios. A passagem na Arábia Saudita teve uma fase inicial mais positiva e uma fase final pior, sobretudo depois do Mundial as coisas correram muito mal, mas acredito que, e o nome dele já tinha sido falado no passado para outras equipas brasileiras, acredito que o Pepa é um dos treinadores portugueses aquele que tem muitas condições para ter sucesso no Brasil, mesmo percebendo que este desafio no Cruzeiro não será fácil. E, Luiz, obrigado por receber a gente, por atender o convite. A gente estava conversando já faz um tempo sobre o Pepa. Como que você imagina, eu acho que essa questão da adaptação, né? E aí, até conversando com o Luiz, assistindo alguns jogos, me ficou muito claro que ele entende o contexto que ele está. Ele não é um treinador que chega e quer impor as suas ideias e o seu modelo acima de tudo. E deu para ver uma diferença muito grande assistindo o Passos de Ferreira e o Vitória Guimarães. Como você imagina olhando para um Cruzeiro que tem uma grandeza que ninguém precisa questionar aqui no Brasil, a gente sabe o tamanho do Cruzeiro, mas que vive um momento que é mais parecido com o Tondela, por exemplo, de uma manutenção na Série A. Você realmente acha que ele está preparado para fazer um jogo, por exemplo, mais reativo? Aonde você acha que ele vai atacar mais as questões desse modelo do Cruzeiro? Quais seriam as primeiras coisas que você vê no trabalho dele que ele já vai tentar encaixar de cara? Olha, o primeiro grande desafio para o Pepa, e eu creio que tem sido o primeiro grande desafio para todos os técnicos portugueses que chegam ao Brasil, é o conhecer os seus jogadores, conhecer a sua equipa, conseguindo rapidamente perceber qual é o nível dos jogadores que tem consigo. O Pepa vai ter que tomar decisões rápidas, mas acredito que há 2, 3 pontos que vão ser essenciais
nestes primeiros dias, nestas primeiras semanas, antes de começar a competição, e primeiro com a Copa do Brasil e depois com o Brasileirão. Primeiro ponto, a nível defensivo, eu creio que o Pepa vai procurar que a sua equipa tenha uma organização básica em termos defensivos que consiga corresponder àquelas que são as suas ideias, uma equipa que consiga aguentar o impacto em momentos em que vai ter menos bola, uma equipa que seja forte a tentar recuperar a bola do adversário, e uma equipa que seja sólida, ou seja, que mesmo nos momentos em que comete ou que possa cometer um ou outro erro, tenha forte capacidade de recuperação. Eu creio que a nível defensivo é fundamental que Pepa consiga construir este Cruzeiro. E depois, a pouco, e vai depender muito dos seus jogadores, mais uma vez, dos jogadores que tiver no Cruzeiro neste momento, construir aquilo que será a sua ideia em termos ofensivos. Normalmente, o médio centro, o que vocês chamam o 5, em Portugal é o 6, esse jogador é um jogador fulcral para Pepa. Curiosamente, ele levou para a Arábia Saudita o Alfa Semedo, que tinha jogado com ele na equipa do Vitória. Provavelmente vai ser também dos primeiros elementos, o jogador com essas características de 5, que seja um jogador forte na recuperação, mas que também tenha capacidade de passe, ou seja, um jogador que seja completo nessa posição, vai ser o jogador que o Pepa vai estar à procura. E depois tenho a certeza que, tendo em conta aquela que é a situação do Cruzeiro neste momento e tendo em conta também a experiência do Pepa no Tondela e nos primeiros tempos de Passos de Ferreira, procurar jogadores que na frente de ataque consigam corresponder para a transição rápida, ou seja, jogadores com velocidade, jogadores com drible, que deem resposta àquilo que são as necessidades do Cruzeiro neste momento, sabendo nós, vocês melhor do que eu, mas que aquele que é o contexto e que vai ser a realidade do Cruzeiro nesta temporada é de uma equipa que vai ter dificuldades frente a conjuntos que estão mais preparados para estar na Série A. Luiz, boa tarde. Acho que você deu um belo panorama tático a respeito do que ele pode fazer, do que deve fazer. Eu queria entender um pouco da personalidade dele, porque esse é um ponto muito importante para o futebol brasileiro, o relacionamento com os jogadores. E a gente já viu técnicos portugueses de temperamentos muito diferentes, de temperamentos que ajudaram ou eventualmente atrapalharam essa relação com o grupo. Como é o Pepa, como ele é visto pelos portugueses de maneira geral nesse aspecto? Olha, eu vou tentar contar 2, 3 histórias rápidas daquilo que é a carreira do Pepa e que eu creio que mostram muito do que é este homem, do que é o Pedro Filipe também. Primeira história, Pepa foi um excelente jogador quando era muito jovem, estreou-se na equipa principal do Benfica, mas depois também, entre lesões e alguma imaturidade, não conseguiu ter uma carreira profissional por aí além. Deixou de jogar jovem, tentou recomeçar a sua carreira por baixo, e os seus primeiros trabalhos de treinador foram mesmo em equipas de formação em que ele pouco conseguia receber para sustentar a sua família. Portanto, é alguém que, de jogador para treinador, passou desde grande promessa até, na prática, um jogador esquecido. Consegue fazer essa sua subida na escada do futebol português, e no Tondela, foi o clube onde ele esteve mais tempo. No Tondela esteve sempre muito envolvido com a comunidade, e inclusivamente num ano em que houve uma série de incêndios florestais em Portugal e que tocaram de perto as instalações do Tondela, ele na altura pôde falar também sobre essa história. Ele e a sua equipa técnica, voltando a Tondela depois de um jogo e vendo a situação do fogo, saíram para a rua para ajudar a população e para ajudar os bombeiros naquilo que foi preciso para poder também controlar esse fogo. Portanto, é mais uma história que mostra a forma como Pepa não tem problema algum de se envolver e de se oferecer para resolver problemas. E depois, finalmente, no caso do Vitória, a saída do Vitória foi no início desta época na Europa, e foi uma saída com alguma confusão pelo meio, mas o Pepa pôde falar sobre isso também já em algumas conversas públicas. Ele começa a pré-temporada com o Vitória de Guimarães, mas com o Vitória de Guimarães
estar em dificuldades económicas e vender os jogadores, inclusivamente, no caso, um jogador que terá sido vendido sem a informação ao treinador, o Pepa teve uma conversa com a direção do clube, exigindo aqui também algum respeito por aquilo que era o seu trabalho e não havendo esse acordo entre a direção e treinador na defesa daquilo que ele considerou que eram os seus interesses, mas que também seriam os interesses do grupo de trabalho, acabou por sair. Portanto, é alguém que fez um caminho de baixo para cima, de ter estado numa situação de enormes problemas para se fazer como treinador de topo. É alguém que se envolve muito com a comunidade e é um treinador que gosta de palavra, ou seja, aquilo que lhe for prometido é bom que seja cumprido porque tem uma personalidade forte. Eu creio que são 3 histórias que eu acho que ajudam muito a reconhecer um pouco daquilo que pode ser o Pepa depois também enquanto treinador. Muito bom. A gente tem uma lista aí de treinadores estrangeiros no Brasil. Vamos ver? A gente traz um comparativo com as equipes, são as equipes da Série A, o comparativo de treinadores estrangeiros com os brasileiros, né? O que a gente tem? A gente tem ali de estrangeiros, ó, o Kudê, que é argentino no Atlético Mineiro, aí são portugueses, o Renato Paiva no Bahia, o Luiz Castro no Botafogo, Pedro Caixinha no Red Bull Bragantino, Antônio Oliveira no Coritiba, agora o Pepa no Cruzeiro, o Ivo Vieira no Cuiabá. O Vitor Pereira, também português, lá no Flamengo. Aí tem o Vojvoda argentino no Fortaleza e o Abel Ferreira, português, no Palmeiras. 8 de 20. 8 de 20. E aí, dos estrangeiros, um domínio total de portugueses. Não é de hoje, né, Luiz, que os técnicos portugueses vêm ao Brasil, vêm trabalhar aqui. A gente teve aí, numa história recente, me lembro do Sérgio Vieira, que veio e fez trabalho Ferroviária, São Bernardo, Atlético Paranaense, enfim. Já tem uma história, uma relação, mas hoje acho que está muito forte isso, depois da vinda também de Jorge Jesus, também, quem mais que veio recentemente de portugueses? No próprio Cruzeiro, Paulo Bento. Outros, Paulo Bento também, que vieram recentes. Como é que vocês aí têm visto isso? Essa invasão de treinadores portugueses aqui ao futebol brasileiro chama a atenção? Porque aqui é sempre pauta, é sempre assunto. Por aí também? Sim, sobretudo depois da chegada do Jorge Jesus, o Campeonato Brasileiro ganhou uma atenção especial por cá. Já era, obviamente, um campeonato muito reconhecido, porque sempre foi também uma fonte de talento para as equipas portuguesas, ou seja, muitos treinadores portugueses visitavam o Brasil para conhecer os jogadores, para tentar procurar jogadores reforços para as suas equipas, mas com a chegada de Jorge Jesus passou mediaticamente a ser um campeonato mais seguido. E eu creio que tem muito a ver com isso. O sucesso do Jesus, o sucesso da Abel Ferreira foram abrindo portas para outros treinadores também poderem ter aí lugar. E eu creio que de alguma forma também deram segurança aqui aos treinadores portugueses para fazer essa viagem. As experiências anteriores, sobretudo do Paulo Bento, não tinha sido muito feliz, tinha ficado um pouco a ideia de que eventualmente um técnico português poderia não resultar no Campeonato Brasileiro, mas o Jesus mudou isso e eu creio que neste momento aquilo que as equipas brasileiras procuram nos técnicos portugueses tem muito que ver com a organização de um jogo mais europeu, não é? De pendor mais europeu, com técnicos que têm facilidade no contacto com a língua, e da parte dos portugueses é uma grande oportunidade, porque o Campeonato Brasileiro, neste momento, a nível financeiro e a nível das condições, também oferece algo que, para a generalidade dos nomes que estão no Brasil, provavelmente não iriam conseguir encontrar em Portugal. Bora lá, vamos dar uma analisada então no estilo. Eu peguei aqui, o Luiz, inclusive, a gente conversando de ontem para hoje, peguei alguns lances para mostrar um pouco da questão da estrutura de jogo do Pepa, como que ele monta os seus times. Vou pegar situações de com bola e sem bola e aí a gente vai conversando em cima disso. Primeiro que me chamou a atenção, principalmente no Vitória Guimarães, onde ele tinha um pouco mais de qualidade para jogar com a bola e ter um jogo mais associado, me chamou a atenção uma estrutura ofensiva bem posicional,
A gente vê numa primeira etapa de construção os laterais bem abertos. Aqui o Luiz falou da situação do 5, né, do primeiro volante, sendo um cara que é muito importante para iniciar a jogada. Ele faz todo o movimento para buscar essa bola entre zagueiros e laterais, então um jogo bem aproximado. E o que chama muito a atenção é, conforme aqui a gente vai vendo o lateral avançando, tem um movimento do extremo, do ponta para dentro. Aqui a gente já vê o ponta jogando um pouco mais centralizado. Então é um ataque mais posicional, com muitas aproximações, tentando ocupar muitos espaços do campo. Então aqui um pouco diferente do Pezzolano, que tinha um jogo mais direto, mais físico. Acho que até pela questão das características de elenco. Como a gente vai vendo, um time que busca muito esse passe entre linhas, ó, e tem jogadores trabalhando entre linhas, tem jogador jogando bem aberto, um de cada lado, na amplitude para alargar o campo. Mas o que me chamou a atenção é que nos momentos que consegue iniciar essa jogada e romper as primeiras linhas de marcação, é um time que acelera. Não é um time que vai viajando junto e esperando, não é um time que fica jogando muito curto. Quando ele consegue romper essa primeira linha de marcação, ele tenta acelerar, ele tenta ser vertical. Mais uma vez, ó, a construção, a gente vê os médios baixando muito, os meio-campistas, lateral, sempre essa saída mais sustentada num primeiro momento, com os zagueiros e laterais, a linha fica mais posicionada até numa questão de perda de bola. Mais uma vez, ó, o jogo saindo muito do 5, do primeiro volante, ele buscando, clareando, aqui consegue, ó, tirar a bola um pouquinho da pressão e adiantar com o zagueiro. Agora sim o que a gente falou, rompeu as linhas de marcação, ó, já tem muitos jogadores eliminados, aí sim, atacar muito a linha defensiva do adversário, buscar essa bola mais vertical. Ó. Poucos passes, aproximação, como a gente está falando, e vai para a finalização. Agora a gente vai para o Paços de Ferreira. Aqui a gente viu no Vitória Guimarães, nos jogos que eu vi, uma alternância entre um 4-3-3 e um 4-2-3-1. Acho que dentro dessa plataforma. No Paços de Ferreira, em vários momentos, eu vi ele com linha de 5. Ou seja, não é um cara apegado a uma estrutura tática. Ele realmente se adapta e tenta, sim, tirar o melhor dos seus jogadores. Olha a questão que a gente falava da organização defensiva. A linha de 5, muito bem clara aqui, o time fechando muito a questão do lado do campo, tentando pressionar a bola para sair, e aí sim, muita pressão, acho que isso chama muito atenção no trabalho dele, a recuperação da bola, a organização para pressionar, para ser agressivo, e na recuperação tirá-la rapidinho da pressão. Olha como ele consegue aqui, ó, rapidinho tirou da pressão, clareou. De novo, os meio-campistas trabalhando. Clareou muito bem a jogada, vai acelerar em cima do Benfica, que na época, o Benfica do Jorge Jesus aqui, esse jogo foi 3-0, inclusive, para o Benfica. Um último lance aqui para mostrar a questão da compactação, isso chama muita atenção. É um time que joga junto, que joga compacto, a gente vai vendo como o bloco não adianta tanto, não está subindo para pressionar, mas como o espaço entre as linhas de marcação é muito pequeno. Olha como o time flutua de um lado para o outro. Aqui a gente vê bem claro a formação, né? A linha de 5 aqui, com mais uma linha de 4 e o atacante. E uma distância muito pequena entre os setores. É um time que gosta de jogar muito agrupado e sempre pressionando muito a bola. É isso, né, Luiz? Mais ou menos foi isso que a gente tinha conversado ali nas últimas horas e também ontem, né? Sim, é verdade. São dois bons exemplos daquilo que o Pepa foi fazendo ao longo da sua carreira. Na equipa do Vitória tinha dois extremos, que são dois jogadores muito fortes com bola e, portanto, procurava muito esse jogo interior a partir dos extremos. Um ponta de lança muito rápido e, portanto, a permitir esse passo para dentro, mas depois uma evolução rápida, uma progressão rápida no terreno. Nesse exemplo que mostras na equipa do Paços de Ferreira, mostra uma outra face, que é um Paços de Ferreira a jogar contra o Benfica, portanto, e uma diferença de forças também maior, e ele sem problemas para adaptar, colocar mais um central, defender num 5-4-1 mais compacto, a procurar também proteger-se daquilo que era a superioridade dos seus adversários. Eu creio que mostras quase dois exemplos algo afastados daquilo que o Pepa pode fazer, mas que é a realidade do Pepa. Olhando para o contexto da equipa, olhando para o contexto do jogo, ele vai procurar montar aquele que é o coletivo mais forte possível, e acredito que é o que ele já está a fazer neste momento em Belo Horizonte.
Muito bem, gostei que o Renato ali na análise foi trazendo até as posições também em português de Portugal, né? Os médios, os extremos, você foi já trazendo uma mescla ali. É verdade, começamos já a mudar. Isso é muito futebol manager na nossa vida. Luiz, foi um prazer enorme receber você aqui no Sport Center, muito obrigada, um beijo para você, um beijo para Portugal e até a próxima. Obrigado, um abraço para todos. Valeu. Jean, um beijo pra você. Obrigada, Valeu, amigo. Glácia, até a próxima beijo. também. Até a próxima. Valeu, amanhã tamo junto, 4h. Tamo junto, tchau. Fica aí, agora tem a SPNFC. Bora. Boa, beijo, turma. Obrigada pela audiência. Amanhã tem mais.